E aí, tudo bem com você? Quando eu tinha lá pelos meus 18 anos, 17, na época da minha adolescência, eu, meus amigos e as minhas irmãs, a gente costumava ir toda sexta-feira numa hamburgueria lá da nossa cidade. Uma cidade histórica, se chamava Viking, o nome da hamburgueria, na nossa cidade. E a gente costumava ir lá com nossos amigos, então era um momento bem especial. Quase toda sexta-feira a gente estava indo lá. Aí teve um momento, um dia, minha irmã resolveu convidar uma colega nossa pra ir lá lanchar com a gente. E a minha irmã ficou insistindo, ei, vamos lá no Viking, vamos lá no Viking com a gente. Ela, cara, não. Vamos lá, cara, vai ser legal, vai ser divertido, vai ir todo mundo. Vai, eu não posso. E minha irmã continuou insistindo. Até que na hora ela vira pra minha irmã e fala, cara, sabe por que eu não vou? Porque eu não tenho dinheiro. E nisso minha irmã ficou sem graça, ela me contou essa história depois. E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. É importante a gente aprender a dizer não, mas é mais importante, é tão importante quanto aprender a ouvir um não. Calma aí, tem uma coisa que é muito conveniente, às vezes irritante, quando você diz não e as pessoas continuam insistindo. Eu não sei, aparentemente, isso tem uma influência da cultura brasileira, calma aí. Insistir pode ser uma coisa muito inconveniente. A gente tem que ter olho mesmo para saber o momento de a gente insistir e o momento da gente simplesmente ouvir um não e calar a boca, velho. Porque tem hora que é irritante e inconveniente mesmo. Às vezes as pessoas estão ultrapassando ali a sua fronteira mesmo de respeito, sabe? Porque tem momento que se torna desrespeitoso você continuar insistindo. Porque a pessoa já disse que ela não quer. Você vai continuar insistindo pra quê? Ela já sabe, se ela disse que não, ela como uma pessoa adulta, ela sabe por que ela disse não. O que é diferente de uma pessoa tímida, por exemplo. Você tem que saber quando insistir. Às vezes você tá convidando alguém pra fazer algo que é especial, você vê na cara da pessoa que ela quer, mas por timidez ou vergonha, ela fala que não quer, e às vezes você insistindo pode ser uma coisa boa. A pessoa pode ser uma coisa boa para as duas pessoas, então às vezes você pode insistir. Mas tem que saber olhar na cara da pessoa, porque tem situação que você tá insistindo, o outro tá insistindo, mas você vê na cara dele que ele já tá ficando irritado, que ele já tá ficando constrangido e sem graça, sabe? Calma aí, Zuzi. E a gente tem que entender que o que é valioso pra gente não é valioso pro outro. Às vezes, se a pessoa fala que ela não quer fazer tal coisa, é porque ela não quer fazer tal coisa. Se ela quiser fazer tal coisa, ela vai falar com você. Como uma pessoa madura, como uma pessoa adulta, ela vai comunicar. Um jeito de você, às vezes você quer convidar muita pessoa, você não quer ficar chato, insistindo, você pode falar, cara, eu tô vendo, olha, tudo bem, eu tô vendo que você tá meio tímido, que tá sem graça, mas tá tudo bem, pode aceitar, eu vou ficar muito feliz se você aceitar esse convite. Se a pessoa falar que não, aí você encerra ali. Mas se a pessoa falar que sim, aí ok, vida feliz pros dois, né, pra ambos. Mas tem que saber, né, olhar, tem que saber observar se o outro tá confortável, se ele tá desconfortável. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que não bebe álcool. Você não tem nada contra álcool, você só não gosta do gosto, você já tentou beber, você não consegue gostar, normal, mano, tá todo mundo aqui com a sua individualidade, sua subjetividade, experienciando coisas no mundo e gostando de certas coisas, não gostando de outras, ok. Agora se torna desrespeitoso quando uma pessoa que se diz sua amiga começa a encher o seu saco, insistir pra você fazer uma coisa que você não quer. Você sabe os motivos pelos quais você não faz tal coisa, você sabe quais são os valores que algo tem pra você, o que tem valor pra você. Então se você vai fazer algo, você não vai fazer algo. Se você quer experienciar tal coisa, se você não quer experienciar. Você sabe o que te move, você sabe o que tem valor pra você. Você sabe a forma como as coisas vão pesar depois nas suas costas se você tomar certas decisões que não são boas pra você, mas pros outros. Você sabe o que tá em jogo. Então é muito desrespeitoso quando uma pessoa fala que não quer algo e o outro que se diz amigo continua enchendo o saco, continua insistindo. Não significa que esse seu amigo te odeia, às vezes ele só não tem bom senso, sabe? Às vezes ele só não tem olho. Pode ser uma imaturidade, pode ser falta mesmo falta de bom senso. Não significa, claro, que ele te odeia, mas é uma coisa que pode acabar prejudicando e terminando uma amizade. Dependendo da frequência com que isso ocorre, dependendo como que isso ocorre, porque é muito chato. Porque às vezes, quando você é o tipo de pessoa, quando você não aceita ouvir um não, você está sujeito a receber atos de grosseria. Por quê? A pessoa tá falando com você que ela não quer. Tá falando, não. Você continua. Vai chegar uma hora que a única forma de ela conseguir chamar a sua atenção para você parar de encher o saco dela e parar de insistir ela fazer uma coisa que ela não quer, vai ser aumentando o tom de voz, mandando você calar a boca, mandando você ir pra, né, comer bosta, engolir a língua, morder a língua, engolir, comer sua língua e calar a boca. Porque é desrespeitoso, é chato, velho. Fica igual uma maritaca. A pessoa tá falando que não quer e a pessoa continua insistindo.
Ah, come mais, cara, eu tô cheia. Come mais, cara, eu tô cheia. Não, come mais, tá tão bom. Puta que pariu, eu acabei de falar que eu tô cheia, mano. Não entra se comer mais um pedaço disso aí, minha barriga vai explodir. Sabe? Cara, meu Deus, velho. Aí a pessoa, tipo, ela prefere que você se sinta mal pra ela se sentir bem do que simplesmente ouvir um não. E aceitar o seu não satisfeito. Por exemplo, você tá em um jantar, saiu pra comer com... foi na casa de alguém. Isso é muito comum, acho que aqui no Brasil. Eu acho que tem, talvez tenha uma tendência da cultura do brasileiro mesmo, não sei. Tem uma influência maior, mas não significa que só porque você é brasileiro que você vai ser assim. Você pode mudar, né? A gente sempre pode tentar mudar algumas coisas na gente. Mas enfim, você tá em algum jantar na casa de alguém, a pessoa fica oferecendo comida, você fala que você já comeu, você estava satisfeito, a comida estava realmente gostosa, você gostou, você achou super especial, a pessoa te deu com carinho, não sei o quê. Mas chega um momento que você tá cheio, e a pessoa te insiste, e te oferece de novo. Você come, você quer mais um pedaço? E você fala, não, obrigada, eu tô satisfeita. Não, pega mais um pedacinho, não, tô satisfeita, mas obrigada, viu? Não, mas pega mais um pedaço, tá muito bom, cara. Eu tô estufada, eu tô igual um peixe, como é que chama aquele peixe lá que estufa assim, sabe? Eu tô igual isso aí, mano, não entra mais nada. Não, mas come um pedacinho, véi. Cara, qual que é a dificuldade de entender? Não entra. Não tem como eu engolir mais, tô cheia, não entra mais. Tipo assim, eu sei que a finurinha, eu sei que só tem isso aqui de finurinha, mas não entra mais. Não faz o menor sentido você insistir certas coisas, sabe? É muito irritante, pelo menos pra mim, pra minha irmã, a gente tava conversando sobre isso ontem. É muito irritante, é muito chato mesmo, é uma coisa muito inconveniente quando você fala que não e a pessoa continua insistindo. Porque tem horas que, infelizmente, você vai ter que partir pra grosseria. Porque algumas pessoas não sabem ouvir um não. Né? A gente escuta muito, né, a importância de aprender a falar não, mas é muito importante também saber ouvir um não. Porque você pode estar desrespeitando e prejudicando muito uma amizade, muito uma relação legal, bacana e leve com outra pessoa por causa de uma insistência inconveniente de não saber respeitar a decisão do outro, não saber respeitar aquilo que faz bem pro outro. Se ele decidiu que ele não quer uma coisa, é porque ele não quer. Ele tem os motivos, você também tem que ficar lá futicando, sabendo por que não, se ele quiser falar, ele vai falar. Então é importante saber ouvir um não. Se a pessoa falou que ela não quer, que ela tá cheia, é porque ela não quer, ela não tá cheia. Lembro uma vez, quando eu era criança, eu era mais tímida, eu tinha vergonha de falar que eu não queria. Uma coisa, o pessoal ficava oferecendo comida, né? Criança oferece, e eu ficava com vergonha de falar que eu não queria, mesmo quando eu não gostava da comida. Eu lembro dessa cena, né? Eu estava lá na praia, estava a avó de uma conhecida minha lá, e ela estava oferecendo um biscoito que eu odeio. Mas por vergonha, eu simplesmente tive vergonha de falar, não, obrigada. Tinha vergonha de falar isso, né? Criança, foda, adolescente. Não são todos, mas alguns são assim, eu era assim. Aí, na vergonha de dizer que eu não queria, ela me dando biscoito, eu ia escondendo dentro da minha toalha, que eu tava na praia, tava todo mundo lá na praia, né? Ela me dando biscoito e eu escondendo na toalha, né? Tipo, eu cheguei até a comer e fiquei com biscoito na minha boca meia hora lá com aquele trem. Mas, pô, sabe, você tá oferecendo uma coisa, mas essa coisa pra pessoa não tem valor nenhum. Porque ela não quer, ela não gosta. Às vezes até pra uma pessoa adulta, a pessoa às vezes vai querer aceitar por pena de você pra você parar de encher o saco. Não é porque ela tá gostando talvez a sua ação, o seu ato de dar uma comida, mas ela tá aceitando pra você parar de encher o saco dela, porque você é uma pessoa chata, inconveniente, irritante. E às vezes dá até vontade mesmo de você cortar certos laços, certas conexões com algumas pessoas por causa dessas inconveniências, por causa dessa encheção de saco. Porque a gente sabe, se a gente chega na vida adulta, a gente já tá um pouco mais madura, a gente sabe quais são os nossos limites. Então quando a gente não gosta de uma coisa e fala que não gosta, é porque não gosta e a gente não quer. Então a gente tem que saber muito, né, respeitar o não do outro. A gente tem que saber dizer um não, mas também tem que saber ouvir o não. Se o outro diz que não quer, é porque ele não quer. E por um lado, até é constrangedor quando você insiste para que uma pessoa faça uma coisa que não está sendo, claramente não está sendo saudável e bom para ela, que você está ultrapassando uma fronteira que não tá legal, não é legal ficar ultrapassando a fronteira do outro. Porque é como se se ela dissesse isso pra você. Vamos supor que você tá insistindo muito, enchendo o saco da pessoa e ela acaba cedendo, por constrangimento, por raiva, não sei, por timidez, acaba cedendo a sua insistência. É quase como se ela estivesse falando assim pra você. Cara, você é muito chato, eu não tô te suportando, eu não aguento mais, eu não quero essa coisa que você tá insistindo pra eu fazer, eu não quero fazer essa coisa, mas eu vou fazer porque você é chato, é só pra você parar de encher o meu saco. Resultado final. Em suma, isso que você tá fazendo não tem valor nenhum. Se você tem a intenção de fazer alguma coisa porque você quer agradar o outro, saiba que você não tá agradando.
O outro só tá aceitando porque você tá enchendo muito o saco, tá ultrapassando limites de um jeito inconveniente. Talvez, dependendo do que seja, a pessoa nunca mais vai te olhar na sua cara. É pesado falar isso, mas é verdade. A gente tem que saber que certas fronteiras a gente não deve ultrapassar. São fronteiras, né? Do outro. É uma coisa bem inconveniente e uma situação muito chata mesmo. Não é legal. Não é mesmo. Então, talvez você tenha uma tendência maior a ouvir em algum momento mais grosserias, né? Como eu comentei no início do vídeo, porque se você não está sabendo ouvir um não, de um jeito educado, de um jeito genuíno e leve, de um jeito sincero, então, em algum momento você vai ter que ouvir um não muito grosseiro que vai te constranger, porque esse é o único jeito que a pessoa encontrou para se comunicar com você, porque do jeito fácil não tá funcionando, então infelizmente vai ter que ser apelado para que você escute um não. Aí é foda, porque vai ser um constrangimento para ambas as pessoas, muito mais para você que vai ouvir essa grosseria, né? Porque de algum modo a pessoa vai ter que te colocar no lugar, porque se não colocar no lugar, você vai continuar ultrapassando essa fronteira e vai saber onde você vai chegar, né? Depois de ultrapassar. Enfim, o vídeo de hoje, a reflexão de hoje é essa. É importante dizer não, mas é importante também ouvir o não. Ouvir o não, saber ouvir o não é muito importante, mas muito importante mesmo. É isso. Valeu. Toda vez que eu desligo a câmera, eu lembro de mais uma coisa que eu tinha que falar. Já passou da hora de eu começar a fazer papéis para eu poder me orientar durante a gravação do vídeo, mas eu nunca faço, né? Isso é uma coisa que eu tenho que dar um jeito nisso aí. Mas uma outra coisa importante que eu gostaria de falar é que se você for uma pessoa insistente nesse sentido negativo, nesse sentido inconveniente, você vai se tornar o tipo de pessoa para quem outras vão ter que ficar mentindo, simplesmente porque elas sabem que você não é maduro o suficiente, que você não vai conseguir lidar com o não. Por exemplo, você fez um convite e a pessoa disse, cara, eu não posso por causa disso sem assado, ou eu não quero, e você continua insistindo, vai chegar uma hora que elas vão ter que ficar mentindo pra você, porque você não consegue ouvir um não sincero, não posso. A pessoa não pode, ou ela não quer. Uma verdade, ela não quer, não pode. Mas você simplesmente não aceita e continua insistindo. Vai chegar um momento que as pessoas talvez tendam a começar a mentir pra você, falar, cara, eu não posso porque eu tô com dor de barriga, eu não posso porque eu tenho que fazer um exame amanhã e eu tô, né, não posso. A pessoa vai começar a inventar desculpa porque só mentindo que vai, só através da mentira que a pessoa vai conseguir fazer com que você pare de encher o saco. Esse é o nível de chatice ao qual a gente pode, né, chegar caso a gente se torne pessoas inconvenientemente insistentes. O que não é legal, né? Saber que a gente é o tipo de pessoa para quem outras têm que mentir para que elas se sintam bem. Porque se elas falarem a verdade, elas não vão se sentir bem. Porque você vai continuar insistindo e ultrapassando limites, que está claramente constrangendo elas, que está claramente deixando-as desconfortáveis. Então esse é um outro ponto sério, bom também, sobre o qual deveríamos pensar um pouquinho. Em suma, saiba ouvir um não. É isso. Eu acho que agora eu falei tudo que eu tinha pra falar. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. E abraços.